voltamos com exercícios, pessoal. Então, vamos lá. Para ilustrar essa nova ideia, né, de achar a temperatura de equilíbrio, eu trouxe 3 exercícios. Vamos fazer. Eu vou ler para vocês que a letra está horrível. Ao preparar café com leite, João mistura meio copo de café a 90 graus com meio copo de leite a 20 graus. Determina a temperatura de equilíbrio da mistura se o calor específico, os calores específicos são o C do café, ele bota ali, igual C do leite, que é igual C da água, que é igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Então, como é que eu posso fazer isso? Então, de novo, o que eu sugiro? O que eu acho melhor? Você saber que A mais QB, que A mais QB é igual a 0, e aí vir brincando com as equações, porque você, essa fórmula aqui você já tinha que saber mesmo. Então, é só pensar que você está misturando 2 corpos, dizer que a soma dos calores tem que dar igual a 0. Mas pode vir aqui usando direto essa fórmula, ou perceber aquela questão dos casos. Qual é o caso que a gente está? A gente está, meio copo de café com meio copo de leite, eu estou a mesma substância. Por que eu sei que é a mesma substância? Leite não é a mesma substância que café, mas ele mandou eu considerar. Ele falou, o que identifica a substância? É o calor específico. E ele está dizendo que o calor específico é igual ao calor do leite, do café é igual ao calor do leite, que é igual ao calor da água. Então eu estou com o mesmo calor específico, ou seja, estou misturando água com água e meio copo de cada um é a mesma quantidade. Então, poderia vir direto para essa fórmula aqui. Então, vamos puxar ela aqui? Não, apertei errado. Ctrl C. Vou botar aqui para agilizar. Beleza. Então, o que eu preciso fazer? Só preciso somar TA, TB e dividir por 2. Então, tanto faz aqui quem é quem. 90 mais 20 dividido por 2 e a temperatura final de equilíbrio vai ser igual a 110 dividido por 2, que é 55. Simples assim. Quando eu conheço muito bem as equações e sei que condição que a gente está tratando. Se não souber, a gente poderia vir para essa fórmula aqui, a mais completa. Eu só vou mostrar uma vez. Mas a ideia é, ele falou meio copo, né? Não sei quantas gramas tem meio copo, mas eu posso estimar. Ou eu posso atribuir um valor. Porque nesse caso, como os dois têm o mesmo, isso vai acabar se cancelando em algum lugar, tá? Mas a ideia é, vamos considerar 500 gramas. Esse cara está fazendo café para vender. Então eu tenho 500 gramas, vou escrever TEC. Aí o que eu tenho que substituir? Massa, 500 gramas. Calor específico, 1 vezes quem? TA, 90. Mais MCB é 500 gramas de leite. Só que o calor específico do leite também é 1. E a temperatura do leite é 20 graus. O leite está mais frio. Embaixo quem fica? MaCa mais MbCb. Então é 500 vezes o 1 do café mais 500 vezes o 1 do leite. Então aqui embaixo ficaria... Bom, eu poderia multiplicar, mas você poderia notar que fica em evidência de novo. Olha só como é que é importante observar essas coisas. Esse número aqui multiplica tanto esse cara quanto esse cara. Então isso aqui é 500 vezes 1. Vamos tirar aqui. Só 500 vezes 90 mais 20. E embaixo, 500. Então é 2 vezes 500. Pode ser assim. Ou 1000, né? Mas vamos botar 2 vezes 500. Olha só, voltamos para o mesmo lugar. Voltamos para 90 mais 20 sobre 2. E você vê que as fórmulas têm que dar a mesma coisa, beleza? Vamos para a segunda parte. Banho do bebê. Você pega 2 partes de água. Isso é uma receita. 2 partes de água fervendo. Então, você vai ferver a água. Quando ela começar a ferver, você sabe que ela está a 100 graus. E vai misturar com 6 partes de água da bica. Então, vamos considerar aqui, a questão fala, considere que a água da bica está a 18 graus num dia frio. Qual a temperatura de equilíbrio da mistura? Então, o que eu tenho que fazer é, posso usar essa fórmula, que eu não vou usar essa fórmula completa, ou posso lembrar que, se eu tiver a mesma substância,
eu posso fazer a média ponderada quando as quantidades forem diferentes, que é o caso. Aqui, ele, de novo, ó, ele não me deu uma massa especificada. Tipo, ele não falou assim, olha, eu tenho tantos quilos de água, tantos quilos. Ele falou 2 partes. O que é isso? Sei lá, você pode fazer com um copo. Você pode fazer com só o número. Então, vamos botar quilo. Eu vou botar aqui quilo para você ver. Eu posso botar 2.000. Vou botar 2 gramas. Vou botar 2 gramas porque o nosso calor específico a gente nem usa, né? Calor específico. Ó. Então, posso botar quilo. Ctrl C. É porque eu pensei, falar assim, não posso usar quilo por causa do calor específico. Mas, como a fórmula não tem nem essa questão do que é ali de massa, qual é a unidade, a gente pode botar quilo, porque o quilo de cima vai cancelar com essa divisão de quilo embaixo. Então, vou botar 2 quilos de água a 100 graus, mais, aí aqui ele falou 6 partes de água a 18. Dividido por quem? Por massa de água, 2 mais 6 igual a 8. Então aqui eu tenho 200 mais 6 vezes 10, 60. 6 vezes 8, 48. Então aqui eu tenho 108 dividido por 8. E isso dá 308 dividido por 8. Eu faço aqui na calculadora rapidinho. 308 dividido por 8 dá 38 graus, ponto 5. Legal, né? Um banho bem morninho. Né? Para quase, a temperatura acho que de conforto de banho deve ser 36. Não tenho certeza, mas é próximo da temperatura que a gente tem natural. Começa a ficar quente mais que isso. E aqui eu tenho uma questão que é completa. Olha só, eu tenho uma xícara de café. Tenho uma xícara de... quantos minutos? 7, tá tranquilo. Tem uma xícara de capacidade térmica desprezível, ou seja, olha só como é que ele faz. A xícara, ela também é um objeto. Aí ele fala que a capacidade térmica dela não conta para esse problema. Então, beleza. Quantos corpos eu vou ter? Eu vou ter despeja-se água e então 2 cubos de açúcar. Então, só vou ter 2 corpinhos aí. Cada um tem uma massa. Olha, despesas 200 gramas de água a 50 graus Celsius e 2 cubos de açúcar de 5 gramas a uma temperatura de 25 graus Celsius. O calor específico do açúcar ele dá, e o da água ele também dá aqui embaixo. São mergulhados na água quente e ele quer que a gente determine a temperatura final de equilíbrio. Então, vamos para dentro. Vamos usar agora a completona. Shift, Ctrl C. Jogo aqui e vamos substituir os valores. Massa de café que a gente usou. Café é muito bom. Café. O café, 200 gramas de água. Então, 2 cubos de açúcar. Não era café, não? Que triste. Mas geralmente é porque a gente considera o calor específico. Enfim, é água com açúcar. Que horrível. Para que você vai fazer água com açúcar? Mas vamos lá. 200 vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a temperatura da água, que é 50. Mais MB, 5 gramas. Só que, presta atenção, 2 cubos. Então, isso aqui é 10 gramas vezes o calor específico do café, 0,280, vezes a temperatura que estava, 25 graus Celsius. Aqui embaixo a gente tem massa da água, vezes 1. Estou falando café toda hora. Massa da água quente, vezes 1. Mais as massas de cubo, que são 10 vezes massa de cubo, vezes o calor específico do cubo. 280.
Então, aí é um trabalho de organizar isso aqui. Aqui dá 10, 1, 2, mais 2,8 vezes 25. Então, vamos lá. 2,8 vezes 25 mais 70. Dividido por 200 mais 2,8. Então, é 1070. Vamos lá. 1070 dividido por 202,8. Temperatura... Opa! Uma coisa deu errado aí. Ah, tá. Aqui é 10.000. 5 vezes 2, 10. E aí, repete os zeros. 3 zeros. Então, 10.070 dividido por 202,8. 49,75. Por que eu percebi que estava errado aqui alguma conta? 49,75. Acho que é essa opção aqui. Se eu não fiz nada de errado de novo. Então é 10 vezes 0,28, 25, 70. Tá certo. 200 vezes 50 mais 70 dividido por 202,1. 49,65. Então é isso aqui mesmo. Então, uma coisa que foi legal aqui que aconteceu é eu fiz o cálculo e imediatamente eu percebi que tinha alguma coisa errada. O que foi? Eu joguei os valores e aí eu calculei, cheguei a uma temperatura final de 5 graus. O que era estranho, galera? Olha só. Bem no começo do vídeo, enquanto eu explicava sobre a temperatura de equilíbrio, essa temperatura de equilíbrio ela não é exatamente o meio termo de uma temperatura ou a de outra, né? Ele, no máximo, ele vai ficar entre as duas. Não é exatamente o meio, mas ele pode ser qualquer ponto aqui, ó, entre as duas. Então, é importante você saber e entender o conceito, porque não dá para eu misturar um corpo que está a 100 graus com outro que está a 20 e obter uma mistura final de 300 graus Celsius. O que vai acontecer é eu vou ter uma temperatura de equilíbrio entre esses dois extremos. Pode até ser que seja aqui, ó. Por exemplo, se eu jogar um cubinho, né, de gelo, a menos 10 graus Celsius numa piscina, o que acontece com a temperatura do cubo? Primeiro vai... vamos supor que seja água gelada a 0 graus, porque a gente não viu essa parte do cubo de gelo. Mas, de 0 graus, se eu jogo um copinho na piscina, que está fervendo, porque eu botei 100 graus aqui, é muito improvável que a temperatura da piscina diminua. Isso aqui continua constante, mas eu ainda vou estar dentro desses extremos, tá bom? Então, acho que eu ilustrei assim bastante as 3 fórmulas. Espero que vocês tenham compreendido e fica aí esses exercícios.